sou Carla Brasileiro, psicóloga, mãe, mulher. E esse é o podcast Mar Adentro, um espaço de escuta, afeto e coragem. Coragem para falar sobre nossas dores, nossos sonhos, nossos medos, sobre a maternidade, sobre nossa identidade. E nesse segundo episódio, nós temos uma convidada, Isabela, que é mãe, que é mulher, que é advogada, que é filha, que é esposa, que desempenha múltiplos papéis e que não é fácil, que a gente sabe. Bela, muito obrigado por ter topado esse desafio, esse mergulho junto comigo nesse projeto de conectar mulheres com mulheres. Da gente poder dar um mergulho interno, poder se escutar, falar, ser acolhida. Aqui não existe julgamento, não existe certo nem errado. Muito obrigado mesmo por ter topado esse desafio. E falando nisso, você foi a primeira que topou de cara, que disse, eu quero ser a primeira. Você sempre foi assim, corajosa? Ai, Carlinha, obrigada pela oportunidade. Enfim, acho que sim. Sim, mediante há muitos desafios, mas eu me considero uma mulher corajosa. E de onde veio essa coragem? Você sabe dizer? Suspeito, tinha vindo como uma herança muito positiva do meu pai. Sim. Quem era seu pai para você? Nossa, perguntem logo para começar. Mas enfim, meu pai, perfeito, eu diria, né? Mas Sim. como não há perfeição, né, no ser humano, meu pai foi um homem incrível. Um pai super zeloso, cuidadoso, um marido extremamente prestativo, um homem muito íntegro, um filho muito protetor, mas ao mesmo tempo ele sabia dar amor, limite, cuidado, atenção. Construímos uma história muito linda, muito linda. E o que é que mais te marcou na história com seu pai? Você é a filha mais velha, não é isso? Sou a filha mais E velha. quantos filhos? Somos duas meninas, tenho uma irmã com 8 anos de diferença mais nova que eu. Mas o que mais marcou a minha relação com meu pai foi de ter sido a primogênita, né? Então, a sensação que eu tive, que meus pais me passaram também, de que eu fui desejada. Então, a gente carrega, né, essa positividade já. De ser amada, Ser né? amada, fui a primeira neta por parte de pai. Então, minha relação com meu pai sempre foi muito próxima, né? A gente era sempre muito, muito unido mesmo. Meu pai, claro, que vinha da criação dele, dos costumes dele. Meu pai era outra realidade, outros tempos, mas ele sempre buscou proporcionar o melhor, acima do que ele teve para mim, para minha mãe. Eu sou filha de uma mulher que, assim como tantas outras, né, no dia a dia, escolheu, optou por cuidar dos filhos, da casa, do marido. Um trabalho que é dobrado, triplicado, e que não é nada reconhecido até hoje em dia. Mas meu pai é meu herói. Como era a sua relação com ele? Nós éramos muito unidos, né? Muito próximos. Meu pai também sempre foi meu maior motivador, meu maior incentivador. No sentido de buscar, de conquistar, de ser independente, de estudar. De que a gente só consegue conquistar algo, alguém ou alguma coisa por meio do estudo. E que podem nos tirar tudo, menos o conhecimento, né? Tudo que a gente adquire, ninguém tira. Sim. E, nossa, nós tínhamos uma conexão muito bacana de colo, de carinho, né? De brincadeiras. Ele sempre muito brincalhão, amava ficar meio que me provocando, digamos assim. Mas teve uma chave que virou nessa relação tão forte, tão bacana. Uma chave negativa para mim, eu diria. Mas que hoje, com a maturidade, a gente tenta compreender, né, algumas razões. O que aconteceu? Nós éramos muito próximos mesmo, de afeto, de carinho, de colo. E quando eu me vi na fase da pré-adolescência, ali, para adolescente, seus 12, 13 anos, eu comecei a perceber uma mudança nesse comportamento dele. Sim. A gente vai entrando, né, o hormônio à flor da pele, aquela coisa toda. Mas eu via que ele se distanciava um pouco. Continuou proporcionando tudo, sem a menor dificuldade. Se eu fosse até ele, a gente conversava e tal, mas
não era mais a mesma coisa. Eu não conseguia compreender exatamente aquela época o que estava acontecendo. E faltava o quê? Faltava abraço, faltava beijo, faltava colo, faltava carinho. E era o que eu mais sentia falta, era o que eu mais precisava, sabe? E uma vez eu cheguei a verbalizar, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, meu pai não me abraça mais, não me beija, o que é que tá acontecendo? E aí ela não soube me responder de imediato. Sim. Mas aí, uma certa feita, eu peguei eles dois conversando, nem sei se minha mãe sabe disso. E aí, ela questionando ele, falando que eu tava reclamando. E aí ele falou assim pra ela, ele me chamava de nega, né? Ele, nega, até uma mocinha, eu vou ficar abraçando, beijando ela. Ela quer agora outros beijos, outros abraços, não é mais o meu. Nossa, aquilo foi mesmo que... Sem saber ele, né? Que o que eu queria era ele, não era nada nem ninguém, eu nem tinha despertado pra nada disso. Mas enfim, aí eu aprendi a não insistir mais. Me machucou na época, né? Mas o fato também de não falar, de não verbalizar, foi uma coisa que eu escutei, que eu guardei, Sim. né? E que eu tomei pra mim. Nunca fui perguntar pra ele. Você comunicou a ele, não? Não. E assim passei toda a minha adolescência. Eu costumava dizer que eu tinha datas específicas para abraçar o meu pai. Que era aniversário meu e dele. Era Dia dos Pais, Natal e Réveillon. Eram datas provavelmente muito esperadas por você, Exatamente. né? Que nesse momento eu vou receber o abraço. Exatamente. Era o meu primeiro abraço do meia-noite da virada do ano. Sim. Sabe? Eu sempre buscava o meu pai. E isso foi uma chave muito grande. Eu fui me tornando, acho que eu fui transferindo, sabe? Essa sede desse abraço. Talvez tudo aquilo que ele me proporcionava como segurança, como cuidado, como atenção, eu conseguiria resumir no cuidado, no abraço, de dizer assim, se você só me abraçar, eu já vou estar completamente segura. Eu não preciso da melhor escola, né? Da melhor alimentação, do melhor lazer, eu só preciso do abraço, sabe? E é algo que os pais de outras gerações, de gerações mais, né, da minha geração, da sua geração, tinha muito de dar, prover, né? Prover a escola, a alimentação, trabalhar muito, né? Você me contou que seu pai trabalhava bastante e aquilo era o principal, que o pai, né, achava que aquilo ali eu tô amando, né? De uma certa forma tô proporcionando, mas a gente tem nossas necessidades emocionais que precisam ser supridas. E esse contato, esse afeto, se sentir amada, abraçada. E tem a questão do temperamento, da personalidade de cada criança, cada filho. Tem filho que vai demandar mais, vai precisar mais desse contato físico. E como é importante, mas provavelmente para ele não tinha entendido que isso era tão importante para você, que estaria até hoje tendo algum impacto na sua vida, né? Com certeza. E hoje você consegue ver que essa falta, né, esse rompimento desse vínculo amoroso, carinhoso, de afeto, de cuidado, de abraço, né? Porque cuidado ele tinha, mas faltava o abraço, o contato físico, o dizer que te amo. E esperar um ano ou datas especiais para receber isso cria uma ansiedade, né? Demais. E assim, ele, às vezes eu brincava, né? Eu falava, meu pai, meu abraço, aquela bem de jeito, né? E aí ele, tá bom, já abracei, tá bom. E amor também é serviço, né? Amor também é cuidado. Sim. E assim, uma característica de meu pai que eu acho que eu aprendi com ele no exemplo é você não precisa me pedir, sabe? As coisas, assim. Eu me considero essa pessoa com essa sensibilidade de olhar para o outro e ver, poxa, aquela pessoa precisa de ajuda. Eu vou me oferecer. Possa ser que a pessoa diga, não quero, não preciso, eu me viro, enfim. Sim. Mas essa empatia, exatamente. Sabe? Eu sofro muito com a dor do outro, né? E meu pai sempre foi esse tipo de homem. Ele não poderia ver próximo, não próximo. Se ele visse você precisando de qualquer coisa, ele prontamente ia ajudar. Às vezes ele ajudava sem você nem saber que tinha sido ele quem tinha ajudado, né? Ele sempre teve muito cuidado com as pessoas, com a família. Nós sempre fomos prioridade para ele, sabe? Sim. Assim, acima de tudo. Você me contou que ele foi caminhoneiro e que tinha um sonho que você não sabia. Eu não sabia.
de ser advogado. Exatamente. Me conta essa história, como foi que você, desde pequenininha, você disse que já queria ser advogada. É verdade. Sem saber que era o sonho dele. Exatamente. Meu pai, eu cresci, né? Eu nasci, enfim. Meu avô era caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro. E passando os tempos, teve pouco antes da formatura do Alfa, né? Que hoje acho que mudou, o G alguma coisa. O ABC, né? ABC. E aí a gente sentava nas rodinhas, o pessoal ficava, você quer saber quando crescer? Essa pergunta, né? Toda criança responde. E aí eu falava, eu quero usar a roupa preta. Falava assim, roupa preta. E aí, roupa preta. E meu pai, ela quer usar a toga de juiz e tal. Aí eu falei, é isso aí. Aí ele virou pra mim e fez, olha, mas pra ser juíza tem que estudar muito, tem que ler muito. E eu falava, não, eu vou fazer. Precisa fazer? Eu vou fazer. Sim. E aí ele falava, tem que fazer uma faculdade, tem que... à medida que eu fui ficando maiorzinha, né? Aí ele falava assim, olha, essa menina, ai. Aí veio a formatura do ABC. E aí a diretora da escola, ela fez umas trocas, uns cartõezinhos pra gente. Sim. Com os nomes dos alunos. E ela deu trocado propositalmente. Quando eu peguei meu cartão, que eu olhei, eu falei, Pró, não é o meu, não tem meu nome aqui. Tem nome de Itamar, no coleguinha meu. E aí, todo mundo riu muito, que eu tinha... Ela fez muito bem, você entendeu a gincana, que era testar, que já sabia ler. Exatamente. E aí, na filmagem da festa, tem meu pai claramente gritando, essa é minha advogada, ela é retada, aquela coisa toda. Então, eu passei a infância toda, né, com isso. 1000 vezes que me perguntasse, a resposta estava na ponta da língua. Sim. E aí depois eu fui entendendo que tinha que fazer antigamente as pessoas falavam advocacia, né? Não era direito. E aí eu falava, não, vou ser advogada, depois eu vou dar roupa preta, tá tudo certo. E aí ele falava, você tem certeza? Aí eu ficando adolescente, dá tempo de mudar. Eu falava, não, eu vou ser advogada. Sim. Eu vou ser um dia juíza, mas antes eu vou ser advogada. Não é possível. Aí veio a fase de ensino médio, teste vocacional. Eu falava, não precisa fazer teste vocacional. Eu sei que eu quero ser. Sim. Desde 5 anos que eu digo que eu quero ser. Por que vocês ficam me perguntando o tempo todo? Ele, não é possível. E aí, quando eu fui às 16 para 17 ali para vestibular, aí uma certa feita ele fez, né, junto com os amigos, a gente conversando. Ou você realmente quer mesmo fazer? Eu falei, quero, vou fazer, já estou estudando para isso. Aí os amigos agora assim, você sabia que seu pai sempre quis ser advogado? E eu falei, você não sabia? Eu não sabia. Eu falei, meu pai. As pessoas próximas falavam, por que você não faz? Por que você não faz? E ele sempre ria, eles conversavam, descontraía, aquela coisa toda. E eu falava, meu Deus, meu pai. Aí eu fiquei assim, mais uma conexão da gente. Uhum. E aí eu fiz assim, ok, aí fui, entrei, né, fiz faculdade, tudo direitinho. E eu comecei a fazer a troca com ele, né, na época que eu estudava. E ele continuou como caminhoneiro? Como caminhoneiro, né, assim, depois ele ia abrir uma transportadora e tal, mas assim, a fonte de renda e sustento da minha família veio do caminhão. E aí ele fez eu estudava e aí eu trazia os livros, né, na época não tinha tanta coisa na internet, não, era um celular tão fácil, era livros mesmo grossos, pegar em biblioteca, aquela coisa toda. E eu chegava em casa e pai, olha, tem isso aqui, me ajuda aqui. E a gente começava meio que a estudar junto. E eu via, eu olhava pra ele e falava, nossa, tipo assim, eu via ele encantado com aquilo, sabe? E aí eu comecei a falar, meu pai, você tem que estudar. E, mas meu foco primeiro é formar você, é formar sua irmã, outras coisas, eu já não tenho mais idade, aquela coisa toda. Eu falei, não, tem idade sim. E eu estudava numa turma onde 60% eram acima dos 40. Sim. E eu comecei a estimular isso nele. Eu falava, pai, não. E ele tinha quantos anos? Ele tinha na faixa de seus 44, 45 anos. Eu falei, pai, não, vamos lá, precisa sim. E aí, resultado. Eu já estava perto de formar, ele entrou pra faculdade. E aí ele ficou radiante, né? E aí, só que assim, era uma rotina bem complicada. Sim. Porque ele tinha que, todo início de semestre, fazer uma reunião com os professores, explicar a situação. E a fonte de renda da família dele, do sustento, era o caminhão. Então, assim, ele não poderia ter falta. Se existia alguma forma dele compensar as ausências. Porque se fosse por falta, ele ia acabar perdendo nas disciplinas, mas por nota, não. E aí, eu sei que, né, tudo se encaminhou pro bem, pro correto. Meu pai formou, né, e passou na OAB, cara. E aí, eu já estava no mercado de trabalho, trabalhando. E ele me chamou para trabalhar com ele. Ele falou, vamos montar um escritório, vamos trabalhar. Aí eu falei... Vamos trabalhar. E aí eu vi ali
aquela reconexão muito forte que A eu tinha. oportunidade de se aproximar, né? Exatamente, que eu tinha aquele rompimento, aquele vazio que estava dentro de mim durante essa fase, né, da adolescência e da primeira juventude. Eu falei, não, é aqui. E como Então, foi esse trabalhar com seu pai, ser colega de profissão, né? Foi incrível. Foi mais incrível ainda, assim. Eu admirava ele em tudo. Batia muito de frente. Tenho que admitir. Mas assim, dava certo. Uhum. Teve uma experiência muito engraçada que nós estávamos lados opostos, né? E o juiz, ele sabia que nós éramos pai e filha, e aí terminou a audiência, os clientes também sabiam, mas enfim, terminou a audiência, o juiz fez, meu Deus, e fica imaginando esse conflito dentro de casa. Uhum. Aí ela esquece que eu sou o pai dela e tal. Mas isso marcou muito, sabe? Mas foi muito bacana. Aí saiu de lá, ele se verbalizava pros amigos o orgulho que ele sentia de mim, a admiração. E aí ele chegava em casa, a gente na mesa do jantar, ele ia contar pra minha mãe, olha, nega, hoje esqueceu que eu sou pai dela, queria ter briga. Eu falava, não, nada disso, é meu trabalho, eu tô ali pra trabalhar. E vocês trabalharam quanto tempo juntos? Foi aproximadamente 5 anos, né? Até ele ser arrematado pelo câncer, né? Ele adquiriu, e aí foram 7 meses, né, da descoberta até o óbito dele. Foram Muito 7 meses rápido. muito difíceis, muito rápido. Você acha que de alguma forma esse rompimento, esse vazio que tinha lá na adolescência, quando vocês foram trabalhar juntos, de uma certa forma conseguiu preencher esse vazio ou ainda ficou algo? Ainda ficou algo. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo juntos, talvez fosse de fato... Sim. Houvesse ali um preenchimento, eu diria. Mas eu acho que haveria uma nova conexão. Sim. Uma outra ainda mais forte. Sim. Ainda mais... Eu tenho muitas referências assim do meu pai pra tudo. E às vezes me sinto muito... Como é que eu posso dizer? Perdida. Porque às vezes diante de tantas bases boas, a gente acaba, né, se perdendo um pouco. Sim. E sua mãe? Minha mãe. Minha mãe, como eu falei, né? Ela foi uma mulher que, por escolhas da vida dela, da época, não sei explicar, ela optou por ficar com as filhas, né? E com o esposo, em casa e tal. Então eu tinha essa referência muito forte dela. Mas ela era aquela mulher que cuidava da gente, que cuidava de todo mundo. Mas eu via que aquilo despertava em mim um assédio do inverso, sabe? Eu falava assim, nossa, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, mas eu não quero ser dona de casa. Eu tinha uma frase que eu falava muito para meus tios, pessoas próximas, eu falava assim, gente, eu não quero ser dona de casa, eu quero ser dona da casa, entendeu? Eu quero... Aí meu pai falava, você gosta de dar ordem, eu gosto de dar ordem, eu gosto de mandar. Eu falava assim, não vai ter fogão na minha casa, não vou cozinhar, pra que fogão? Né? Vai ter um micro-ondas no máximo. Você se considera controladora? Sim. A gente não assume muito, mas me considera. Mas eu acho que eu vou justificar. Sim. Costumam dizer que tudo eu gosto de justificar. Sim. Eu acho que é o medo de algo não dar tão certo. Então, e talvez o medo de desagradar, eu prefiro ter as coisas sob controle. Tentar, né? Tentar. E agora, Isabela, tem quanto tempo que tem Ricardinho? 2 anos. 2 anos. 2 aninhos e meio. Com a maternidade tudo muda, né? E quem é Isabela, mãe? Ai, meu Deus. Acho que ele era a melhor pessoa para falar. Mas como eu me vejo, né? Muito protetora. Assim, eu quero... E meu filho, para mim, é prioridade em tudo, acima de tudo. O bem-estar dele, as coisas que envolvem ele, tanto materiais como emocionais. Eu procuro sempre ser inteira pro meu filho. Posso estar despedaçada pro mundo, mas pro meu filho eu procuro ser sempre inteira. Sim. E eu pude perceber, acho que é uma das maiores mudanças da maternidade, é que aquele ser humaninho ali, tão pequenininho, Sim. A gente faz tudo em prol dele, pra ele, por ele, com ele, mas é ele que me passa força. Né? Você se sente protegida ao lado dele? Muito. E um outro detalhe, eu sempre falei que eu queria ter um filho homem. Sim. Meu primeiro filho, né? Sim. Fosse um menino, eu sempre falei. Sempre. E quando eu descobri que era um menino, meu Deus do céu, a realização da vida.
da vida, da vida. Eu sou muito realizada com a minha maternidade, assim. Sim. É incrível. A gente estava até falando sobre uma nova PL, né? A PL 5063 de 2023, que fala sobre o burnout materno. Porque hoje você é mãe, você é esposa, você é advogada, então você cuida, você tem vários, múltiplos papéis. Uhum. Como é isso para você? Você se sente de alguma forma esgotada? Sempre. Porque o esgotamento não só físico, né? Isso. É um esgotamento mental, espiritual, magnético, né? O físico, ele existe, Sim. mas ele não é o mais forte. Eu acredito que, literalmente, a vida a gente é criada de uma forma, né? Mas, assim, sempre, hoje em dia, a mulher, você quer ter uma coisa, tem que conquistar, você tem que batalhar, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem. É sempre Sim. muita cobrança. Uhum. Quando você é mãe, além de todos os tens da sociedade, você sente a necessidade, né? Foi o que acontece comigo Sim. cotidianamente, de priorizar o meu filho, de proteger o meu filho. Meu filho foi escolhido, né? Eu planejei ter meu filho. Deus me abençoou com meu filho. Mas o motor para. Ele Muda. muda muito. Uhum. Muda muito. É uma virada de chave, Uma virada né? de chave. De quem era Isabela, mulher, É. adolescente, criança, e quem é Isabela, mãe. E quando eu percebo assim, quando a gente se torna mãe, algumas questões, não sei se você percebe isso. A filha, a criança, vem em alguns momentos na maternidade que, né, fugir ou repetir alguns padrões, como não existe uma cartilha do que é certo e o que é errado, como seguir. E algumas vezes você percebe que esse rompimento do afeto você tenta compensar de alguma forma no seu filho, Sim. protegendo ou super protegendo. Sim. Ricardinho, ele é um menino muito, muito ativo, graças a Deus. Eu passei por uma experiência numa reuniãozinha dele da escola, que a professora disse assim, Bela, Ricardinho, ele sabe se impor, ele sabe se posicionar, e ele é bem decidido. É uma característica dele também, que eu já observo assim, nos brinquedos, nas coisas, ele é muito decidido. Sim. E aí eu falei, ela é. Assim, não é aquele bebê que a mamãe vai sempre proteger, colocar numa bolha. E aí eu falo, nossa, mas eu tenho essa sede, né? De triplicar a segurança dele, digamos assim. Talvez muito justificado na ausência dessa segurança que eu buscava, que eu busco até hoje. Eu costumo dizer que é uma busca constante, né? Mas talvez você esteja protegendo a sua menina. Exatamente. Não é nem ele, né? É tentando proteger você mesma. Exatamente. Buscando essa segurança, né? E aí eu passo para ele aqui, eu tento proteger. Pra ele que eu queria estar recebendo. E tem muito isso, né? Da relação da gente, às vezes, dar para o outro que a gente quer receber, não o que o outro quer receber. Isso. Com certeza. Isso você percebe isso no seu relacionamento? Sim. Eu costumo dizer que, até na conversa mesmo, assim, eu chego com o marido e falo, às vezes a gente erra achando que tá fazendo certo, né? Às vezes a minha forma de demonstrar o amor, crente abafando, que você vai entender que eu super te amo, não é a que você entende, né? Não é a que você quer, né? Que você gostaria. Mas isso é muito forte, a gente acaba também com uma cobrança muito excessiva. Sim. Né? Sobre nós, sobre o outro. A gente às vezes quer que o outro seja do jeito que a gente gostaria que eles fossem, do jeito que a gente idealiza que ele tem que ser. Né? E nunca é. Nunca é. Porque, né? Cada pessoa é de um jeito. Sim. Mas não é fácil. Não é fácil. E mergulhar nessa nova fase sua, que é pouco tempo, né? 2 aninhos que ele tem. Onde é que fica a mulher? A mulher tá aí, ela tá... A gente até está conversando, né? Sobre não é equilibrar tudo, porque não tem como a gente equilibrar todos os papéis, mas equalizar. Então, nesse momento, provavelmente, né? Você tá mais voltada para a maternidade
Mas a gente tentar depois lembrar, né? E a mulher? Tá onde? É verdade. E a advogada tá onde nesse momento, assim? Você tá conseguindo equalizar ou não? Não, nitidamente não. A maternidade, de fato, me toma 100%, não das forças físicas apenas, né? Sim. Mas da energia, da atenção, da vontade. A gente até conversava que é muito mais uma montanha-russa, né? Ou deveria ser corretamente essa montanha-russa. Sim. Mas a gente fala muito por mim. Você vem, por mais que você planeje um filho, né? Deseja um filho, prepare o seu corpo para, se der certo, engravidar, ok. Sim. Mas assim, quando vem é tudo diferente, Uhum. né? Então assim, você tá ali, você tá gestante, você sabe que você precisa... Você é responsável por um ser humaninho que tá ali dentro, então você tem que dar vida para ele da melhor forma possível. Então você tem uma responsabilidade. Aí o bebê nasce. Aí a responsabilidade vira. Além de ter dado a vida, você tem a responsabilidade de nutrir, de proteger, de estar integral para aquilo ali. Outra responsabilidade muito clara, muito específica. Aí a criança começa a andar, começa a falar, começa a comer. Aí a criança vai para a escola. E aí você fica assim, e agora? Eu tô há tanto tempo vivendo 100%, né, em prol da maternidade, do enxoval, né, Uhum. da gestação, Mergulhada do parto. nesse universo, né? Exatamente. É um oceano muito profundo. Sim. E você vai indo e de repente você não consegue voltar, né, para a beira do mar. Uhum. Onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? E hoje, eu digo a você que eu me pergunto constantemente, onde é que eu tô? Eu quero voltar, sim, para a beira do mar, para a superfície, mas eu não consigo, uhum, né? Me sinto completamente perdida. sim. E aí a gente fica às vezes com aquela sensação de saudosismo. Nossa, eu era assim, eu era assado, mas será que eu ainda sou? Né? Quem era? Eu sei quem eu era, né? Sei quem eu sou hoje, mas sei quem eu sou mãe, Uhum. sabe? A mulher parece que tá ali meio que né, escondidinha. Uhum. Você sabe que você tem aquela chama ali, você sabe, só que você fica se procurando assim, meu Deus, por qual caminho eu vou encontrá-la de novo, né? Sim. Como vai ser essa nova mulher, essa nova Isabela? Sim. Essa nova esposa, porque tudo muda, um casamento muda, uhum, com filhos, sem filhos. Sim. Então você fica completamente perdida. É tudo novo, é uma nova dinâmica, né? Familiar. Novo. Exatamente. É o novo ser que está ali na família. É uma nova mulher. É uma nova esposa. É uma nova filha. E Com aí é uma construção de como ser mãe, né? O que é ser uma boa mãe. Eita, né? meu Deus. O que é ser uma boa mãe para Isabela? Nossa Senhora. Fora do controle, porque aí ele já está com 2 aninhos, aí a gente já tem que abrir o ibão do controle para poder ir para a escola, para outras pessoas cuidarem, para outras pessoas poderem fazer algo por ele, que não é só a mãe, desse, né, contato mais próximo do amamentar, de eu sou a pessoa que protege, que acolhe, que nutre, que faz tudo por ele. E aí você precisa abrir mão do controle. Então, isso é bem difícil. Costumo dizer que, para mim, antes de tudo, antes de ser da minha definição sobre ser boa mãe, eu tenho muito a minha mãe como referência de boa mãe. Mesmo dizendo hoje, como mulher, que eu falo, mãe, eu acho que a senhora poderia ter olhado um pouco para si, né? Também. Sim. Hoje, enquanto filha, já... Mas, ao mesmo tempo, a dedicação que minha mãe teve, né, por mim, por minha irmã, tem até hoje. Ela viveu em prol da gente e acabou, de fato, se esquecendo durante muito tempo. Sim. Mas eu trago muito isso comigo. É aquilo que a gente falava mais cedo, sobre você saber que não é tão certo, mas você acaba trazendo. Sim. Né? Então, eu acho que ser boa mãe, pra mim, é você priorizar seu filho acima de tudo e qualquer coisa. Eu costumo dizer que hoje eu não tenho o direito de estar doente. Mas pode estar, né? Mas posso vai estar. Estou, já estive. Vai muito. estar, vai acontecer. Mas é isso, a maternidade parece que a gente tem que se tornar mais forte do que a gente era. Só que aí a gente se esquece que a gente é ser humano. Que precisa de cuidado, que vai ficar doente, que não vai ter tudo sob nosso controle, que nossos filhos são pra gente, mas para o mundo, que eles vão ter o temperamento, a personalidade, vontades diferentes da nossa,
da nossa expectativa, Sim. né? Do nosso querer ali, de umas projeções que a gente faça, né? Eu gostaria que ele fosse, seguisse tal caminho. Mas é muito pouco tempo ainda, você está ainda vivendo ali meio que o puerpério, né? 2 aninhos, ainda está muito pequenininho, muito coladinho com a mãe. Mas entender que existe uma mulher, que você tem uma referência de mãe, que em algum momento esqueceu um pouquinho da mulher e que ela te lembre que, ó, eu também sou mulher. Eu sou mãe, mas eu também sou mulher. Eu também tenho um relacionamento. Esse homem também precisa de cuidado, assim como eu também quero o cuidado. E meu filho também precisa desse cuidado. E que eu quero muito que você consiga se encontrar. A gente estava falando desse livro, né, que eu citei para você, que é um livro que virou, foi uma virada de chave, assim, A Coragem de Ser Imperfeito. E na nossa conversa eu vi que a gente tinha muita coisa em comum. Engraçado isso, de que, poxa, e você sempre me passou isso, assim, de ser uma mulher forte. E, na verdade, eu acho que a maioria dessas mulheres fortes, elas usam uma armadura para se proteger. E que a gente, às vezes, precisa, né, vestir para se proteger e esquece de tirar. E fica sempre na proteção, não posso me desarmar. E aí você quer o carinho, quer o cuidado, mas como é que alguém abraça alguém cheio de armadura? Verdade. E aí, pensando nisso, eu trouxe esse livro para você, que eu acho que vai ser talvez uma virada de chave também, mostre algumas coisas que eu acho que livro, eu gosto muito de ler, dá uns insights. Dá, ó, isso aqui eu imaginava que ser forte não era ser vulnerável. E ser forte é exatamente o que você fez hoje. Ser vulnerável, se mostrar aqui, topar ser a primeira convidada. Eu achei assim isso incrível. E você falou assim, não, eu queria ser a primeira. A primeira logo. E eu falei, ai, que legal. Então, assim, eu agradeço muito o seu desprendimento, a sua coragem e a sua vulnerabilidade de estar aqui comigo. Obrigada. E queria te fazer uma pergunta. Se fosse possível, o que é que você deixaria ali no mar? Nossa. Ai, forte essa pergunta. Mas eu acho que diante de tudo isso, né? Esse turbilhão que a gente vive, dessas altas, né? Essas marés altas e baixas, eu deixaria no mar esse sentimento, de busca constante, né? Por esse abraço, né? Por essa sensação grandiosa de segurança. E um medo, né? Hoje eu tenho muito medo de não estar mais com meu filho. Eu tenho muito medo do amanhã. Sim. Né? Então, seriam as 2 coisas primordiais Que você deixaria. Então, para dar um mergulho, topo. e eu queria te dar um abraço. Obrigado. De coração. Obrigada a você também pela oportunidade. É um banho de mar. Foi ótimo, não foi? Foi muito.